Numa praça abafada, uma jovem foi tratada como mercadoria diante de olhares calados. Um gesto inesperado mudou o destino dela e o de toda uma comunidade. Segredos enterrados vieram à tona, expondo os donos do poder e seus planos ocultos. Que parecia um ato isolado, revelou-se o primeiro passo de uma revolução silenciosa. Antes de ouvir esse relato impressionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias de coragem e justiça. Na tarde abafada de março, a praça central fervilhava com vozes ansiosas e gestos nervosos. O sol castigava o chão de terra batida, enquanto uma multidão se aglomerava em torno do palanque improvisado. Era dia de leilão, e todos sabiam que os últimos itens sempre reservavam as maiores surpresas. O leiloeiro, um homem gordo de bigode grisalho, gritava os valores com a naturalidade de quem vendia gado ou ferramentas. Sua voz rouca ecoava pela praça, misturando-se aos murmúrios dos compradores. Alguns homens bem vestidos ocupavam as primeiras fileiras, exibindo carteiras rechonchudas e relógios de ouro. Outros, de roupas simples e mãos calejadas, observavam de longe, sabendo que seus bolsos não permitiam grandes lances. Entre a multidão, destacava-se um homem de pele escura e olhar sereno. Vestia roupas simples, mas limpas, e suas mãos calejadas denunciavam anos de trabalho duro na terra. Sebastião Santos tinha 42 anos e carregava nas costas uma história marcada por perdas que jamais conseguira superar completamente. Havia chegado àquela cidade há apenas 3 meses. Comprara um pequeno terreno nas margens e vivia em silêncio, cultivando uma horta modesta e evitando conversas desnecessárias. Naquele momento, porém, algo em seus olhos indicava uma tensão diferente. Não era a ansiedade comum dos compradores em busca de uma barganha. Era algo mais profundo, mais urgente. E agora, senhores e senhoras, bradou o leiloeiro, limpando o suor da testa com um lenço sujo. Chegamos ao último item do dia. Um item especial, que certamente despertará o interesse de vocês. Um murmúrio percorreu a multidão. Todos sabiam que os últimos itens dos leilões de Santana da Esperança costumavam ser os mais controversos. Era uma cidade onde as leis pareciam mais flexíveis, onde certas práticas persistiam, mesmo quando o resto do país tentava modernizar-se. 2 homens apareceram carregando uma corrente. Na ponta dela, uma figura jovem caminhava de cabeça baixa. Era uma mulher de aproximadamente 20 anos, descalça, com o rosto quase totalmente oculto por cabelos escuros e bagunçados. Suas roupas eram simples e gastas, e era possível ver marcas de sol e sujeira em sua pele exposta. O silêncio caiu sobre a praça como um manto pesado. "Aqui temos Marina", anunciou o leiloeiro, sua voz assumindo um tom mais baixo, mas ainda audível para todos. Jovem, forte, acostumada ao trabalho pesado, ideal para serviços domésticos ou agricultura. Começamos com 50 mil réis. Marina mantinha os olhos fixos no chão. Seus ombros tremiam levemente, mas ela permanecia em pé, como se tivesse aprendido que resistir era inútil. Ao seu redor, as vozes dos homens começaram a se elevar. 60 mil, 75 mil, 80 mil réis. Sebastião observava a cena com uma mistura de revolta e tristeza que lhe cortava o peito. Conhecia bem demais aquele tipo de situação. Sabia que por trás daqueles lances havia intenções que nada tinham a ver com o trabalho honesto. Via nos olhos dos compradores um brilho que conhecia desde criança, quando sua própria mãe fora vendida em circunstâncias similares. 90 mil, gritou um fazendeiro de chapéu de couro, conhecido na região por sua crueldade com os trabalhadores. 100 mil réis, respondeu outro, um comerciante que possuía várias propriedades na cidade. Marina ergueu ligeiramente a cabeça por um instante, e Sebastião conseguiu ver seus olhos. Eram olhos escuros, profundos, mas havia neles uma opacidade que ele reconhecia. Era o olhar de quem havia perdido a esperança há muito tempo, de quem tinha aprendido a existir sem viver verdadeiramente. O leilão continuava, e os valores subiam rapidamente. Sebastião sabia que não possuía recursos para competir com aqueles homens,
Mas algo dentro dele se recusava a aceitar o que estava presenciando. Suas mãos tremiam enquanto calculava mentalmente tudo o que possuía. 150.000 réis, berrou o fazendeiro, um sorriso malicioso se desenhando em seu rosto barbudo. 170.000, respondeu o comerciante limpando nervosamente os óculos. Sebastião fechou os olhos por um momento, lembrando-se das palavras que sua mãe lhe dissera anos atrás, pouco antes de partir para sempre. Filho, quando você tiver a chance de fazer a diferença na vida de alguém, não deixe o medo ou a pobreza te impedirem. Às vezes, o que parece impossível é apenas o primeiro passo para algo maior. 200.000 réis. A voz saiu de sua garganta antes mesmo que pudesse pensar direito. Um silêncio absoluto tomou conta da praça. Todas as cabeças se viraram em sua direção. O leiloeiro franzira a testa, claramente surpreso com a interrupção vinda de alguém que não parecia ter condições de honrar tal lance. "O senhor tem esse dinheiro?" perguntou o leiloeiro, sua voz carregada de desconfiança. Sebastião caminhou lentamente até a frente da multidão. De seu bolso, retirou um envelope amarelado e uma pequena bolsa de couro. "Tenho exatamente 200.000 réis. É tudo o que possuo no mundo." O comerciante e o fazendeiro se entreolharam, claramente irritados com a interferência inesperada. O fazendeiro deu um passo à frente, seu rosto vermelho de raiva. 250.000, gritou ele. Sebastião permaneceu calmo, embora sentisse o coração bater aceleradamente no peito. 200.000 réis é tudo o que tenho, mas ofereço também minha propriedade como garantia. O leiloeiro hesitou. Conhecia a pequena propriedade de Sebastião. Sabia que não valia muito, mas havia algo na determinação daquele homem que o impressionava. 300.000, berrou o comerciante, já visivelmente irritado. A propriedade vale pelo menos mais 100.000, disse Sebastião, sua voz firme e clara. Portanto, meu lance total é de 300.000 réis. Durante longos segundos, o silêncio pesou sobre a praça. O fazendeiro e o comerciante se entreolharam novamente, calculando se valia a pena continuar competindo com aquele desconhecido, que parecia disposto a apostar tudo. 350.000, gritou finalmente o fazendeiro. Sebastião sentiu o chão fugir de seus pés. Não tinha mais nada para oferecer. Era o fim. Marina seria levada por aquele homem e ele sabia exatamente o destino que a aguardava. Fechou os olhos, preparando-se para a derrota. Foi então que uma voz feminina ecoou do meio da multidão. 400.000 réis. Todos se viraram, procurando a origem da voz. Uma senhora idosa, elegantemente vestida de preto, caminhava lentamente em direção ao palanque. Era Dona Helena Vasconcelos, viúva do antigo prefeito da cidade, conhecida por sua discrição e riqueza. Dona Helena, gaguejou o leiloeiro. A senhora tem certeza? Tenho, respondeu ela, sua voz firme apesar da idade avançada. Mas faço questão de esclarecer que estou comprando em nome do senhor Sebastião Santos. O dinheiro é meu, mas ela será dele. A multidão explodiu em murmúrios confusos. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Sebastião olhou para a senhora com uma mistura de gratidão e perplexidade. O fazendeiro e o comerciante, visivelmente frustrados, desistiram de continuar. 400.000 réis era um valor alto demais para seus propósitos. Vendido, bradou o leiloeiro batendo o martelo com força. A jovem Marina pertence agora ao senhor Sebastião Santos. Enquanto os papéis eram assinados e o dinheiro trocava de mãos, Sebastião se aproximou de Marina. Ela continuava de cabeça baixa, os ombros tensos com expectativa do que estava por vir. Marina, disse ele suavemente, você pode me olhar. Ela ergueu lentamente a cabeça e, pela primeira vez, seus olhos se encontraram. Sebastião viu neles uma mistura de medo e resignação, mas também uma fagulha de curiosidade. Eu não vou machucá-la, disse ele, sua voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Prometo que você estará segura comigo. Marina não, respondeu, mas algo em seu semblante pareceu se alterar ligeiramente. Não era esperança ainda,
Mas talvez fosse uma pausa no medo que a consumia há tanto tempo. Dona Helena se aproximou deles, entregando a Sebastião os documentos de propriedade. "Por que fez isso?" perguntou ele, ainda atordoado com tudo o que havia acontecido. A senhora idosa sorriu gentilmente, porque reconheço um homem de boa índole quando vejo um, e porque algumas coisas são mais importantes que dinheiro. Sebastião pegou Marina pela mão com delicadeza, sentindo-a estremecer ao toque. "Vamos para casa", disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Enquanto se afastavam da praça, Marina olhou para trás uma única vez. Via a multidão se dispersando, os homens que haviam feito lance sobre ela se afastando com expressões contrariadas. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez seu destino não estivesse completamente selado. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Sebastião e Marina caminhavam em silêncio pela estrada, de terra que levava à propriedade dele. Ela mantinha os olhos baixos, mas de vez em quando espiava o homem que agora era seu proprietário, tentando decifrá-lo. Não conseguia entender por que ele havia arriscado tudo para comprá-la, nem por que havia prometido não machucá-la. Em sua experiência, promessas masculinas raramente se cumpriam. Mas havia algo diferente na voz dele, uma sinceridade que ela não conseguia ignorar completamente. Sebastião, por sua vez, caminhava mergulhado em seus próprios pensamentos. Sabia que havia mudado completamente o rumo de sua vida com aquela decisão impulsiva. Não tinha mais dinheiro, havia empenhado sua propriedade e agora era responsável por uma pessoa que claramente havia sofrido traumas profundos. Mas quando pensava na alternativa, deixar Marina nas mãos daqueles homens, sabia que havia feito a única coisa que sua consciência permitia. A estrada se estendia à frente deles, serpenteando entre pequenas colinas cobertas de vegetação ressecada pelo calor. Logo ao longe, a silhueta da modesta casa de Sebastião começou a se delinear contra o céu que escurecia. Era lá que começaria uma nova história para ambos, uma história que nenhum dos dois poderia imaginar aonde os levaria. A propriedade de Sebastião era modesta, mas acolhedora. Uma casa de madeira e tijolos de barro, pintada de branco com detalhes azuis nas janelas, cercada por uma pequena horta que resistia bravamente ao clima seco da região. Algumas galinhas ciscavam livremente pelo quintal, e um poço artesiano, ao lado da casa, garantia água fresca mesmo nos dias mais áridos. Marina observou tudo em silêncio, enquanto caminhavam pela trilha que levava à entrada. Estava acostumada a lugares escuros, úmidos, onde a luz do sol raramente penetrava. Aquela simplicidade organizada era algo novo para ela. "Esta é sua casa agora também", disse Sebastião, parando diante da porta de madeira. "Sei que deve estar com fome. Vou preparar algo para jantar." Ele abriu a porta e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. Marina hesitou por um momento. Depois deu alguns passos cautelosos para dentro da casa. O interior era clean e organizado, com móveis simples, mas bem cuidados. Uma mesa de madeira ocupava o centro da sala principal, cercada por 4 cadeiras. Nas paredes, algumas prateleiras exibiam livros, papéis e objetos que ela não conseguia identificar à distância. O que mais a impressionou, porém, foi a ausência de trancas internas. Todas as portas permaneciam abertas, e não havia sinais de correntes, fechaduras ou qualquer tipo de dispositivo de contenção. Em todos os lugares onde havia estado antes, sempre havia alguma forma de a manterem prisioneira. "O quarto dos fundos é seu", disse Sebastião, acendendo um lampião que iluminou melhor o ambiente. "Tem uma cama limpa, um baú para guardar suas coisas quando você tiver algumas e uma janela que dá para o pomar." Marina seguiu o olhar dele até uma porta aberta ao fundo da casa. Através dela, podia ver uma cama arrumada com lençóis brancos e uma colcha azul clara. Era simples, mas infinitamente melhor do que qualquer lugar onde havia dormido nos últimos anos. "Por que não há trancas?" A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse pensar. Era a primeira vez que falava desde o leilão, e sua própria voz soou estranha para ela mesma. Sebastião parou o que estava fazendo e se virou para encará-la.
Porque você não é minha prisioneira, Marina. Sei que os papéis dizem que você me pertence, mas isso não significa que pretendo mantê-la contra sua vontade. Então posso sair? Pode, a qualquer momento. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas espero que me dê uma chance de provar que pode ter uma vida melhor aqui. Marina não soube como responder. Estava acostumada a proprietários que deixavam bem claros seus direitos e expectativas desde o primeiro momento. A gentileza de Sebastião a deixava confusa, quase desconfiada. Ele se dirigiu ao fogão a lenha e começou a preparar o jantar. Marina permaneceu de pé no meio da sala, observando cada movimento dele. Sebastião cortou legumes da própria horta, temperou um pedaço de carne com ervas e pôs água para ferver. Seus gestos eram seguros e cuidadosos, como de alguém acostumado a cozinhar para si mesmo. Pode sentar se quiser, disse ele sem se virar. Ou pode explorar a casa. Fique à vontade. Marina escolheu uma das cadeiras e se sentou, mantendo as costas retas e as mãos sobre os joelhos. Observou as prateleiras com mais atenção e notou que havia muitos livros. Mais livros do que havia visto em toda a sua vida. Alguns eram grossos e pareciam velhos, outros eram mais finos e com aparência mais recente. Entre os livros, viu mapas enrolados, instrumentos estranhos que pareciam de medição e uma coleção de pequenos frascos com substâncias que não conseguia identificar. Havia também pilhas de papéis cobertos de anotações em uma caligrafia cuidadosa. — Você sabe ler? Perguntou Sebastião, notando seu interesse pelos livros. Marina balançou a cabeça negativamente, um pouco envergonhada. — Posso ensinar se você quiser. Tenho tempo e paciência. O aroma da comida começou a se espalhar pela casa e Marina sentiu o estômago roncar. Não conseguia lembrar quando havia feito sua última refeição decente. Sebastião serviu 2 pratos generosos e colocou um deles diante dela. — Obrigada, murmurou ela, pegando a colher com cuidado. Comeram em silêncio por alguns minutos. A comida estava deliciosa. Os legumes estavam cozidos no ponto certo, a carne estava macia e temperada com ervas que ela nunca havia provado. Sebastião observava discretamente enquanto ela comia, satisfeito ao ver que ela estava apreciando a refeição. — Marina, disse ele finalmente, posso perguntar de onde você veio? Ela parou de comer e ficou rígida. — Por que quer saber? — Porque talvez eu possa ajudá-la a encontrar sua família, se for isso que você quiser. Marina baixou os olhos para o prato. — Não tenho família, pelo menos não que queira me encontrar. Todos têm família em algum lugar. A minha me vendeu. As palavras saíram carregadas de uma amargura profunda. Meu pai tinha dívidas de jogo. Minha mãe estava doente e precisava de remédios caros. Eu era a única coisa de valor que eles tinham. Sebastião sentiu o peito apertar. Conhecia bem demais histórias como aquela. Quantos anos você tinha? 16. Isso foi há 4 anos. E onde você esteve desde então? Marina hesitou, como se estivesse decidindo o quanto podia confiar nele. Em diferentes lugares. Fazendas, casas na cidade, um depósito de mercadorias. Sempre trabalhando, sempre devendo mais do que conseguia pagar. Devendo. Comida, abrigo, roupas. Eles sempre diziam que eu custava mais do que produzia. A dívida só aumentava. Sebastião entendeu imediatamente o esquema. Era uma forma cruel de manter pessoas em escravidão perpétua, criando dívidas impossíveis de quitar, mantendo-as sempre dependentes e sem esperança de liberdade. Aqui não haverá dívidas, disse ele firmemente. Você trabalha se quiser, come o que precisa e não deve nada a ninguém. Marina o encarou com uma mistura de descrença e esperança cautelosa. Por que está fazendo isso? O que quer de mim? Era uma pergunta justa, e Sebastião sabia que merecia uma resposta honesta. Minha mãe passou pela mesma situação que você. Ela foi vendida quando eu era pequeno, nunca mais a vi. Ele fez uma pausa, engolindo a emoção. Prometi a mim mesmo que, se algum dia tivesse a chance de impedir que isso acontecesse com outra pessoa, eu faria. E se eu fugir amanhã? Então você será livre para ir,
mas espero que não faça isso sem pelo menos me dar uma chance. Marina terminou de comer em silêncio, processando tudo o que havia escutado. Quando Sebastião se levantou para lavar os pratos, ela se ofereceu para ajudar, mas ele gentilmente recusou. Hoje você descansa. Amanhã, se quiser, pode me ajudar na horta. Ou pode simplesmente explorar os arredores, conhecer o lugar. Enquanto ele lavava os pratos, Marina se levantou e caminhou até as prateleiras. Com cuidado, pegou um dos livros menores e o abriu. As páginas estavam cobertas de símbolos que não fazia sentido para ela, mas as ilustrações eram fascinantes. Desenhos de plantas, animais e formas geométricas complexas. É um livro sobre botânica, explicou Sebastião, secando as mãos e se aproximando. Estuda as propriedades medicinais das plantas. Você é médico? Não exatamente. Sou estudioso. Pesquiso plantas, solos, minerais, coisas que crescem na terra e o que ela pode nos ensinar. Marina folheou mais algumas páginas, intrigada com os desenhos detalhados. É por isso que tem todos esses instrumentos? Sim. E os mapas me ajudam a localizar onde certas plantas crescem melhor ou onde determinados minerais podem ser encontrados. Sebastião notou o interesse genuíno em seus olhos e sentiu uma pontada de esperança. Talvez conseguisse não apenas oferecer-lhe segurança, mas também um propósito. Marina, posso te mostrar algo? Ela assentiu e ele a conduziu até uma mesa menor no canto da sala. Sobre ela, havia um mapa detalhado da região coberto de anotações em cores diferentes. Vê essas marcações vermelhas? Ele apontou para vários pontos espalhados pelo mapa. São locais onde encontrei indícios de minerais raros. E essas, azuis, são nascentes de água limpa que mapeei. Para que serve isso? Ainda não tenho certeza, mas acredito que pode ser importante no futuro. Esta região está mudando, Marina. Logo haverá uma estrada de ferro passando por aqui, trazendo progresso e oportunidades. Marina estudou o mapa com atenção. Havia algo hipnotizante na forma como Sebastião havia documentado meticulosamente cada detalhe da região. Como você sabe sobre a estrada de ferro? Informações chegam até aqui eventualmente. E ele hesitou. Digamos que tenho alguns contatos que me mantêm informado sobre desenvolvimentos importantes. A noite havia chegado completamente e o cansaço finalmente começou a pesar sobre Marina. Sebastião percebeu e apagou o lampião principal, deixando apenas uma vela acesa. Vou mostrar seu quarto, disse ele, pegando a vela. O quarto era pequeno, mas aconchegante. A cama estava arrumada com lençóis limpos. Havia uma pequena cômoda de madeira e a janela prometida realmente dava para o pomar. Marina podia ver as silhuetas das árvores frutíferas recortadas contra o céu estrelado. Durma bem, disse Sebastião, colocando a vela sobre a cômoda. Se precisar de alguma coisa durante a noite, meu quarto é logo ali. Ele apontou para uma porta do outro lado da casa. Quando ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, Marina permaneceu imóvel por alguns minutos. Depois, caminhou até a janela e a abriu, sentindo a brisa noturna tocar seu rosto. Era a primeira vez em anos que dormia em um quarto com janela. A primeira vez que podia ver as estrelas da sua cama. Deitou-se sobre os lençóis limpos, mas o sono não veio imediatamente. Sua mente estava agitada, processando tudo o que havia acontecido naquele dia extraordinário. Parte dela ainda esperava que Sebastião aparecesse a qualquer momento, revelando suas verdadeiras intenções. Mas as horas passaram, e ele não veio. Pela primeira vez em muito tempo, Marina adormeceu sem medo do que o amanhecer poderia trazer. Do outro lado da casa, Sebastião também permanecia acordado, olhando pela janela de seu quarto. Sabia que havia mudado completamente o curso de sua vida com as decisões daquele dia. Não tinha mais dinheiro, havia empenhado sua propriedade e agora era responsável por uma jovem claramente traumatizada. Mas quando pensava na alternativa, imaginar, Marina nas mãos daqueles homens do leilão, sabia que havia feito a única coisa que sua consciência permitia. Agora restava provar para ela, e para si mesmo, que era possível construir algo melhor a partir daquele começo improvável.
Enquanto observava as estrelas, Sebastião não podia imaginar que sua decisão impulsiva estava prestes a desencadear uma série de eventos que transformariam não apenas suas vidas, mas toda a região ao redor. O mapa sobre sua mesa, com suas anotações cuidadosas, logo se revelaria muito mais importante do que ele mesmo suspeitava. A noite avançava silenciosa sobre a pequena propriedade, envolvendo os dois novos companheiros de destino em uma calma enganosa que antecedia a tempestade que estava por vir. Marina acordou com o canto dos galos e os primeiros raios de sol entrando pela janela do quarto. Por alguns segundos, permaneceu imóvel, tentando se lembrar onde estava. A cama macia, os lençóis limpos, o aroma de café vindo da cozinha. Tudo parecia surreal demais para ser verdade. Levantou-se devagar e caminhou até a janela. O pomar estava banhado pela luz dourada da manhã, e ela podia ver Sebastião trabalhando na horta, regando as plantas com cuidado. Seus movimentos eram calmos e metódicos, como de alguém que encontrava paz naquela rotina simples. Marina vestiu as mesmas roupas do dia anterior, eram as únicas que possuía, e saiu do quarto. Na mesa da cozinha havia pão fresco, frutas e uma xícara de café fumegante esperando por ela. "Bom dia", disse Sebastião entrando pela porta dos fundos, com as mãos sujas de terra. "Dormiu bem?" "Sim", respondeu ela, ainda surpresa com a gentileza constante dele. "Obrigada pelo café da manhã. Fique à vontade. Vou me lavar e depois, se quiser, pode me acompanhar para conhecer melhor a propriedade." Enquanto comia, Marina observou pela janela as terras de Sebastião. Não era uma propriedade grande, mas estava bem cuidada. Além da horta e do pomar, havia um pequeno curral com algumas cabras, um galinheiro organizado e algo que parecia ser uma oficina nos fundos. Quando Sebastião retornou, limpo e vestindo roupas frescas, encontrou Marina terminando o café da manhã. "Pronta para o tour?" perguntou ele, sorrindo. Eles começaram pela horta, onde Sebastião explicou pacientemente sobre cada tipo de planta que cultivava. Marina ficou impressionada com a variedade. Não eram apenas vegetais comuns, mas também ervas medicinais, plantas aromáticas e algumas espécies que ela nunca havia visto. "Esta aqui é muito especial", disse ele, apontando para uma planta de folhas prateadas. "É rara na região, mas tem propriedades curativas extraordinárias. Consegui sementes através de um comerciante que veio do interior." "Você vende essas plantas?" "Algumas, mas principalmente as estudo. Estou documentando suas propriedades, testando diferentes formas de cultivo, observando como respondem ao clima daqui." Eles continuaram caminhando até chegarem à oficina que Marina havia notado mais cedo. Era um espaço organizado, cheio de instrumentos que ela não conseguia identificar, frascos com líquidos coloridos e mais mapas pendurados nas paredes. "Aqui que faço minhas pesquisas mais detalhadas", explicou Sebastião, acendendo um lampião para iluminar melhor o ambiente. "Analiso amostras de solo, testo a qualidade da água, estudo a composição de minerais." Marina caminhou entre as bancadas, fascinada com a quantidade de equipamentos. Em uma delas, havia pedras de diferentes cores e tamanhos, cada uma cuidadosamente etiquetada. Em outra, frascos contendo o que pareciam ser amostras de terra de diferentes regiões. Foi então que algo chamou sua atenção. No canto mais escuro da oficina, havia uma seção coberta por um pano escuro. Diferente do resto do espaço, aquela área parecia escondida, quase secreta. "O que tem ali?" perguntou ela, apontando para a área coberta. Sebastião seguiu seu olhar e hesitou por um momento. "São alguns projetos mais delicados, coisas que prefiro manter reservadas." A resposta evasiva despertou ainda mais a curiosidade de Marina, mas ela percebeu que não era o momento de insistir. Havia uma tensão sutil na voz de Sebastião que ela não havia notado antes. Eles saíram da oficina e continuaram o tour pela propriedade. Sebastião mostrou-lhe as cabras, as galinhas e levou-a até o poço artesiano. Enquanto caminhavam, ele contou sobre seus planos para expandir a horta e talvez construir uma pequena estufa para plantas mais sensíveis. "Sebastião",
disse Marina quando pararam à sombra de uma árvore frondosa. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você realmente me comprou? E não me diga que foi só por causa da sua mãe. Havia algo mais, não havia? Sebastião a encarou por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto podia confiar nela. Você é muito observadora, Marina. Sim, havia algo mais. O quê? Eu conhecia um dos homens que estava fazendo lances sobre você. O fazendeiro de chapéu de couro, Joaquim Ferreira. A voz de Sebastião ficou mais séria. Ele é conhecido por tratar mal as pessoas que trabalham para ele. Muito mal. E o comerciante? Antônio Sampaio. Não é muito melhor. Tem várias propriedades na cidade onde as condições são terríveis para quem trabalha lá. Marina assentiu, entendendo. Você me salvou deles. Tentei. Mas, Marina, há algo que você precisa saber. Esses homens não desistem facilmente quando querem algo. E tenho a impressão de que eles tinham planos específicos para você. Que tipo de planos? Não sei ao certo, mas ouvi rumores, conversas em lugares onde não deveriam falar tão alto. Algo sobre informações que você poderia ter. Marina sentiu um frio na barriga. Informações? Que informações? Não sei. Você tem ideia do que poderia ser? Marina ficou em silêncio por um longo momento, sua mente correndo através de memórias que preferia manter enterradas. Havia algo, sim. Algo que havia guardado em segredo durante todos esses anos. Algo que nem sabia se era realmente importante. Talvez, disse ela finalmente. Mas preciso pensar melhor. Sebastião percebeu que ela não estava pronta para compartilhar e não insistiu. Quando quiser conversar, estarei aqui. Eles voltaram para a casa em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Marina sentia que estava começando a entender que sua compra no leilão havia sido mais complexa do que imaginara inicialmente. E Sebastião começava a suspeitar que havia se envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que previra. À tarde, enquanto Sebastião trabalhava em sua oficina, Marina decidiu explorar a casa mais detalhadamente. Caminhou pelos cômodos, observando tudo com atenção renovada. Os livros nas prateleiras, os mapas nas paredes, os instrumentos cuidadosamente organizados, tudo começava a formar um quadro que ela não conseguia decifrar completamente. Foi quando notou algo estranho. Uma das tábuas do assoalho, próxima, a mesa onde ficava o grande mapa da região, parecia ligeiramente solta. Curiosa, ajoelhou-se e descobriu que a tábua podia ser removida com facilidade. Embaixo dela, havia um pequeno compartimento escavado no chão. Dentro do compartimento, um caderno encapado em couro escuro. Marina olhou em direção à oficina, onde podia ouvir Sebastião trabalhando. Sabia que deveria chamá-lo, mas algo a impedia. Uma voz interior dizia que talvez fosse melhor entender primeiro o que havia encontrado. Com cuidado, retirou o caderno do compartimento e o abriu. As páginas estavam cobertas da mesma caligrafia, cuidadosa que havia visto nos mapas, mas o conteúdo era muito diferente. Eram anotações sobre pessoas, datas, locais de encontro e algo que parecia ser transações financeiras. Marina não sabia ler, mas reconhecia números quando os via. E os números naquele caderno eram altos, muito altos. Havia também nomes que ela reconhecia. Joaquim Ferreira e Antônio Sampaio apareciam várias vezes, junto com outros que não conhecia. Uma página em particular chamou sua atenção. Havia um desenho detalhado do que parecia ser a região onde estavam, mas com marcações diferentes das que havia visto no mapa oficial. Essas marcações pareciam indicar rotas, pontos de encontro e chegadas. Marina sentiu o coração acelerar. Chegadas do quê? Ou de quem? Foi então que ouviu passos se aproximando da casa. Rapidamente fechou o caderno, colocou-o de volta no compartimento e reposicionou a tábua. Quando Sebastião entrou, ela estava sentada à mesa, folheando inocentemente um dos livros de botânica. Como está passando a tarde? Perguntou ele, notando o livro em suas mãos. Bem, estava tentando entender essas ilustrações. São muito detalhadas. Sebastião se aproximou e começou a explicar sobre as plantas representadas no livro. Marina fingia prestar atenção,
mas sua mente estava completamente focada no caderno escondido sob seus pés. O que significavam aquelas anotações? Por que Sebastião as mantinha escondidas? E, mais importante, ela deveria confrontá-lo sobre sua descoberta? Enquanto ele falava sobre propriedades medicinais de raízes e folhas, Marina tomou uma decisão. Precisava entender melhor o que estava acontecendo antes de revelar o que havia encontrado. E, mais urgentemente, precisava descobrir se suas próprias suspeitas sobre as informações que possuía tinham alguma ligação com os segredos de Sebastião. Aquela noite, durante o jantar, Marina observou Sebastião com novos olhos. Ele continuava sendo gentil e atencioso, mas agora ela percebia uma tensão sutil em seus movimentos, uma forma de escolher cuidadosamente as palavras, um olhar que de vez em quando se perdia em pensamentos distantes. Sebastião, disse ela, finalmente, você disse que tem contatos que te mantêm informado sobre a estrada de ferro. Sim. Que tipo de contatos? Ele parou de comer e a encarou. Por que pergunta? Porque estou tentando entender quem você realmente é. E sinto que há muito mais nesta história do que você me contou. Sebastião permaneceu em silêncio, por um longo momento. Depois suspirou profundamente. Você está certa, Marina, há muito mais, e talvez seja a hora de você saber a verdade. Ele fez uma pausa. Mas antes, preciso que me diga, essas informações que Joaquim e Antônio podem achar que você tem... Você sabe do que se trata? Marina sentiu que chegara o momento da verdade. Sei, e acho que pode ter muito a ver com seus segredos também. Como assim? Marina respirou fundo. Meu pai não era apenas um jogador, Sebastião. Ele trabalhava para pessoas importantes na cidade. Pessoas que faziam negócios que não eram totalmente legais. Que tipo de negócios? Compra e venda de terras, mas não compras normais. Eles pegavam terras de pequenos proprietários através de dívidas falsas, documentos forjados, ameaças. Marina fez uma pausa. E meu pai guardava cópias de todos os documentos. Sebastião se inclinou para a frente, sua atenção completamente focada. Onde estão esses documentos? Marina tocou nervosamente seu sapato direito. Comigo. Sempre estiveram comigo. A revelação pairou no ar entre eles como uma bomba prestes a explodir. Sebastião entendeu imediatamente a magnitude do que Marina havia acabado de revelar. Se ela possuía documentos provando fraudes em transações de terras, isso explicaria o interesse específico dos homens no leilão. Marina, disse ele lentamente, acho que nós dois estamos envolvidos na mesma luta, e talvez seja a hora de unirmos forças. Os olhos dela se encontraram com os dele, e pela primeira vez desde que se conheceram, Marina viu neles não apenas gentileza, mas também determinação, e algo que poderia ser chamado de esperança perigosa. Noite estava apenas começando, e ambos sabiam que suas revelações mudariam tudo a partir daquele momento. Marina retirou cuidadosamente o sapato direito e, com dedos trêmulos, abriu uma pequena abertura quase imperceptível na sola. De dentro, extraiu um pequeno pacote embrulhado em tecido oleado, protegido contra umidade e tempo. Sebastião observava em silêncio, impressionado com o engenhoso esconderijo. Meu pai me ensinou isso, explicou ela, desenrolando o tecido. Disse que se algum dia algo acontecesse com ele, eu deveria guardar estes papéis como se fossem minha própria vida. Dentro do embrulho havia documentos cuidadosamente dobrados, alguns amarelados pelo tempo, outros ainda com tinta fresca. Marina os espalhou sobre a mesa, e Sebastião se inclinou para examinar seu conteúdo. Meu Deus, murmurou ele, reconhecendo imediatamente a importância do que estava vendo. Estes são contratos de compra e venda, mas as datas estão erradas. Meu pai me explicou, disse Marina, apontando para uma das folhas. Vê esta assinatura aqui? É do Sr. João Mendes, que supostamente vendeu sua terra para Joaquim Ferreira em janeiro deste ano. Mas esta é a data que meu pai anotou à mão. O Sr. João havia partido há 3 meses para cuidar de um parente doente em outra cidade. Sebastião estudou o documento com atenção crescente. Então Joaquim forjou a venda.
Não apenas forjou. Veja isto. Marina mostrou outro papel. Esta é uma carta que o Sr. João escreveu ao prefeito, dizendo que nunca vendeu sua terra e que descobriu a fraude quando voltou. Mas a carta nunca chegou ao destino. Como seu pai conseguiu isso? Ele trabalhava nos Correios também, e Joaquim o pagava para interceptar certas correspondências. Sebastião continuou examinando os documentos, e o quadro que se formava era ainda mais grave do que imaginara. Havia dezenas de casos similares, uma rede organizada de apropriação ilegal de terras que se estendia por toda a região. Marina, você entende o que isso significa? Que muita gente perdeu suas terras injustamente. Mais que isso, Sebastião se levantou e caminhou até seu mapa na parede. Veja onde essas propriedades estão localizadas. Marina se aproximou do mapa enquanto ele apontava para várias marcações. Todas estão nesta linha aqui, disse ele, traçando uma rota imaginária com o dedo. Exatamente onde a estrada de ferro vai passar. A estrada de ferro? Sim. Alguém sabia com antecedência por onde a linha férrea seria construída e começou a tomar as terras estratégicas antes que os proprietários descobrissem o valor que teriam. Marina sentiu um frio na barriga. Quer dizer que há uma conspiração muito maior envolvida nisso. E não são apenas Joaquim e Antônio. Tem que haver alguém com acesso a informações governamentais coordenando tudo isso. Sebastião caminhou até a tábua solta que Marina havia descoberto mais cedo. Para surpresa dela, ele a removeu sem hesitação e retirou o caderno. O escondido. Você encontrou isto hoje, não foi? Perguntou ele, notando a expressão de surpresa no rosto dela. Marina assentiu envergonhada. Desculpe, eu não devia ter... Não se desculpe. Na verdade, é bom que tenha encontrado. Significa que chegou a hora de eu contar toda a verdade. Sebastião abriu o caderno e começou a mostrar as páginas para Marina. Eu não sou apenas um estudioso de plantas e minerais, sou também um investigador. Investigador? Há 2 anos recebi uma carta de um grupo de pessoas na capital que suspeitavam de irregularidades na concessão de terras para a construção da estrada de ferro. Eles me contrataram para investigar o que estava acontecendo aqui na região. Marina processou a informação lentamente. Por isso você tem todos esses mapas, essas anotações? Exato. Tenho documentado cada transação suspeita, cada coincidência estranha, cada pessoa envolvida. Ele folheou o caderno, mostrando páginas cheias de detalhes. Mas até agora, eu só tinha evidências circunstanciais. Nada que provasse definitivamente a fraude. E agora? Agora, com os documentos do seu pai, temos provas concretas. Sebastião a encarou com seriedade. Marina, estes papéis que você guardou podem derrubar toda a rede de corrupção, mas também podem nos colocar em perigo mortal. Como se suas palavras tivessem invocado o perigo, eles ouviram o som de cavalos se aproximando da propriedade. Sebastião apagou rapidamente o lampião e fez sinal para Marina permanecer em silêncio. Pela janela, puderam ver 4 homens a cavalo parando diante da casa. Sebastião Santos, gritou uma voz conhecida. Era Joaquim Ferreira. Sabemos que você está aí dentro. Queremos conversar. Sebastião e Marina se entreolharam. Rapidamente, ele guardou os documentos de Marina de volta no tecido oleado e os escondeu em um local diferente, dentro de uma lata de mantimentos na cozinha. Fique aqui, sussurrou ele para Marina. Não saia por nada. Sebastião acendeu novamente o lampião e abriu a porta, assumindo uma expressão neutra. Boa noite, senhores. É tarde para uma visita social. Joaquim desmontou, seguido pelos outros 3 homens. Marina reconheceu um deles como Antônio Sampaio. Os outros 2 eram desconhecidos, mas tinham a aparência de homens acostumados à violência. Não é uma visita social, disse Joaquim caminhando até a varanda. É negócio. Que tipo de negócio? A jovem que você comprou hoje, descobrimos que ela pode ter algo que nos pertence. Não sei do que está falando. Antônio deu um passo à frente. Não se faça de tolo, Sebastião. O pai dela trabalhava para nós. Quando ele partiu, algumas coisas ficaram perdidas. Coisas importantes. E acham que ela sabe onde estão?
Temos certeza, disse Joaquim, e viemos buscá-las. Sebastião manteve a voz calma, mas Marina podia ver a tensão em seus ombros. Mesmo que ela soubesse de alguma coisa, ela me pertence agora, legalmente. Legalmente? Joaquim riu com desprezo. Sebastião, você é inteligente demais para não entender a situação. Nós controlamos a maior parte das terras desta região. Controlamos os negócios, os preços, quem prospera e quem não prospera. Documentos legais são apenas pedaços de papel. O que vocês querem? Queremos a jovem e queremos os documentos. Que ela tem. E se eu me recusar? Um dos homens desconhecidos colocou a mão no cabo de uma faca na cintura. Então descobrirá que acidentes podem acontecer com muita facilidade por aqui. Casas podem pegar fogo. Pessoas podem desaparecer. Marina, escondida na casa, sentia o coração bater tão forte que tinha certeza de que todos poderiam ouvi-lo. Sabia que Sebastião estava em perigo por sua causa, e a culpa a consumia. Preciso de tempo para pensar, disse Sebastião. Você tem até amanhã ao meio-dia, respondeu Joaquim. Encontre os documentos e traga a jovem para a cidade. Caso contrário, ele deixou a ameaça no ar. Os 4 homens montaram novamente e partiram, deixando uma nuvem de poeira e uma sensação de perigo iminente. Sebastião ficou na varanda, por alguns minutos, observando-os desaparecer na escuridão. Quando finalmente entrou na casa, encontrou Marina tremendo de medo e raiva. Não posso deixar que você se machuque por minha causa, disse ela. Vou entregar os documentos e ir com eles. Não vai, não. A voz de Sebastião era firme. Marina, se você fizer isso, não apenas estará se condenando, mas também permitindo que toda essa corrupção continue. Quantas outras famílias perderão suas terras? Quantas outras pessoas sofrerão? Mas e você? Eles vão te machucar. Talvez. Mas não vamos facilitar as coisas para eles. Sebastião caminhou até uma das prateleiras e retirou um maço de papéis. Lembra que eu disse que tinha contatos na capital? Bem, chegou a hora de usá-los. Ele mostrou os papéis para Marina. Eram cartas oficiais, com selos do governo. Eu não sou apenas um investigador particular, Marina. Sou um agente oficial do governo federal, investigando irregularidades na concessão de terras para projetos de desenvolvimento. Marina o encarou com incredulidade. Você é um agente do governo? Sim. E com os documentos que você trouxe, finalmente temos evidências suficientes para não apenas prender Joaquim e Antônio, mas também descobrir quem mais está envolvido nesta rede. Mas eles disseram que têm até amanhã. E nós? Vamos usar esse tempo. Sebastião já estava se movimentando pela casa, organizando papéis, preparando-se para algum tipo de ação. Tenho um contato na cidade vizinha, um telegrafista que pode enviar mensagens diretamente para a capital. Se conseguirmos chegar até lá com as evidências... Como? Eles provavelmente vão vigiar todas as estradas. Sebastião sorriu pela primeira vez desde a chegada dos visitantes indesejados. Existe um caminho que eles não conhecem, uma trilha antiga que passa por trás das colinas. É mais longa, mas é segura. Marina sentiu uma mistura de medo e esperança. E se não conseguirmos? Conseguiremos. Sebastião pegou sua mão gentilmente. Marina, durante 4 anos você carregou a prova da injustiça que destruiu sua família. Não vamos desperdiçar esse sacrifício agora. Eles passaram o resto da noite preparando-se para a jornada. Sebastião selecionou os documentos mais importantes, preparou mantimentos para a viagem e verificou seus equipamentos. Marina, por sua vez, organizou os papéis do pai da forma mais compacta possível. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar a propriedade, ambos estavam prontos para partir. Sebastião selou 2 cavalos, um para ele e outro para Marina, que havia aprendido a cavalgar durante seus anos de trabalho em diferentes fazendas. Uma vez que partirmos, disse ele, verificando pela última vez se tinham tudo, não poderemos voltar atrás. Tem certeza de que quer fazer isso? Marina olhou para a casa que havia sido seu primeiro lar verdadeiro em anos. Depois, olhou para o homem que havia arriscado tudo para salvá-la.
tenho certeza. Eles montaram e partiram pela trilha dos fundos, contornando as colinas que protegiam a propriedade. Atrás deles, a fumaça de uma fogueira começava a subir no horizonte. Alguém estava queimando algo na cidade. Sebastião, disse Marina enquanto cavalgavam. Se conseguirmos expor toda essa corrupção, o que vai acontecer depois? Depois, Marina, as pessoas que perderam suas terras injustamente poderão recuperá-las. Depois, esta região poderá se desenvolver de forma honesta. E depois ele a olhou com um sorriso gentil. Talvez possamos construir algo bom juntos. O sol subia no céu, enquanto eles cavalgavam em direção a um futuro incerto, carregando nas alforjas não apenas documentos e evidências, mas também a esperança de que a justiça ainda fosse possível em um mundo onde o poder e o dinheiro pareciam determinar tudo. Atrás deles, a pequena propriedade de Sebastião ficava silenciosa, aguardando um destino que nenhum dos dois podia prever. À frente, a estrada serpenteava entre colinas e vales, levando-os em direção a uma confrontação que mudaria não apenas suas vidas, mas o destino de toda uma região. A verdadeira batalha estava apenas começando. A cavalgada através da trilha antiga foi mais árdua do que Sebastião havia previsto. O caminho, abandonado há anos, estava parcialmente obstruído por galhos caídos e vegetação crescida. Várias vezes precisaram desmontar para guiar os cavalos através de passagens estreitas entre as rochas. Marina, apesar do cansaço, mantinha-se, determinada. A cada hora que passava, sentia que se distanciava não apenas geograficamente de seu passado, mas também emocionalmente. Pela primeira vez em anos, tinha um propósito que ia além da mera sobrevivência. Quanto falta? Perguntou ela quando pararam para descansar próximo a um riacho. Sebastião consultou o sol e verificou alguns marcos na paisagem. Umas 3 horas, se mantivermos esse ritmo. Devemos chegar à cidade vizinha no meio da tarde. Enquanto os cavalos bebiam água, eles aproveitaram para comer um pouco do pão e frutas que haviam trazido. O silêncio da floresta era quebrado apenas pelo murmúrio da água e pelo canto distante de alguns pássaros. Sebastião, disse Marina pensativamente, você acha que meu pai sabia o que esses documentos realmente significavam? Como assim? Quero dizer, você acha que ele entendia que um dia eles poderiam derrubar toda essa rede de corrupção? Ou ele os guardou apenas como uma forma de se proteger? Sebastião considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que seu pai era mais inteligente do que Joaquim, e os outros imaginavam. Um homem não guarda tantas evidências comprometedoras por acaso. Ele sabia que um dia elas seriam importantes. Então, por que ele nunca fez nada? Talvez estivesse esperando o momento certo, ou talvez tivesse medo das consequências. Sebastião fez uma pausa. Ou talvez ele soubesse que não viveria para ver a justiça feita, mas quis garantir que você pudesse. A possibilidade de que seu pai tivesse planejado tudo aquilo como um legado para ela trouxe lágrimas aos olhos de Marina. Durante todos esses anos, havia carregado ressentimento por ele a ter vendido. Agora começava a entender que talvez sua venda tivesse sido a única forma de ele garantir que ela sobrevivesse e, eventualmente, pudesse usar aquelas evidências. Retomaram a jornada, e conforme se aproximavam do destino, ambos ficavam mais tensos. Sabiam que estava na hora de colocar tudo em jogo. A cidade de São Bento era maior que Santana da Esperança, com ruas pavimentadas e uma estação telegráfica bem estabelecida. Sebastião conhecia bem o lugar. Havia passado por ali várias vezes durante suas investigações. Deixaram os cavalos em um estábulo próximo à estação e caminharam até o escritório do telegrafista. João Pereira, um homem de meia-idade com óculos redondos, recebeu Sebastião com um sorriso de reconhecimento. Sebastião, que surpresa! O que o traz por aqui? João, preciso enviar algumas mensagens urgentes para a capital e preciso que sejam transmitidas com absoluta discrição. O telegrafista notou a seriedade no tom de Sebastião e olhou curiosamente para Marina. Claro, que tipo de mensagens?
Sebastião entregou-lhe 3 telegramas já escritos. O primeiro é para o Ministério do Interior, informando que temos evidências conclusivas sobre a fraude nas concessões de terra. O segundo é para o delegado federal Augusto Mendes, solicitando intervenção imediata. O terceiro é para o Jornal da Capital. Eles estão acompanhando a história. João leu rapidamente os telegramas e assoviou baixinho. Sebastião, isso é sério. Você tem certeza de que quer enviar isso? Tenho, e João, depois de enviar esses telegramas, sugiro que você feche o escritório por alguns dias e visite uns parentes em outra cidade. O telegrafista entendeu imediatamente a implicação. Tão perigoso assim? Pode ser. Enquanto João transmitia as mensagens, Sebastião e Marina aguardaram nervosamente. Cada clique do telégrafo parecia ecoar como um tiro na tarde silenciosa. Pronto, disse João finalmente. Todas as mensagens foram enviadas e confirmadas como recebidas. Obrigado, João. Você pode não perceber agora, mas acabou de ajudar a fazer história. Eles estavam prestes a sair quando ouviram o som inconfundível de vários cavalos chegando rapidamente à cidade. Pela janela, puderam ver Joaquim Ferreira, Antônio Sampaio e pelo menos 6 homens armados cavalgando pela rua principal. Eles nos encontraram, murmurou Marina. Sebastião pensou rapidamente. João, há uma saída pelos fundos? Mas eles provavelmente já cercaram o prédio. Como se para confirmar seus temores, ouviram vozes altas do lado de fora. Joaquim estava gritando ordens para seus homens, posicionando-os ao redor do edifício. Sebastião Santos! A voz de Joaquim ecoou pela rua. Sabemos que você está aí dentro. Saia e traga a mulher. Esta é sua última chance. Sebastião olhou para Marina, que estava pálida, mas determinada. Marina, escute com atenção. João vai te levar pelos fundos até a igreja. Lá você ficará em santuário até chegarem os agentes federais. E você? Vou sair pela frente e tentar ganhar tempo. Se conseguir manter a atenção deles em mim... Não, Marina o interrompeu. Não vou deixar você se sacrificar por mim. Chegamos até aqui juntos e juntos vamos resolver isso. Antes que Sebastião pudesse argumentar, eles ouviram o som de mais cavalos chegando. Mas desta vez, as vozes eram diferentes. Em nome da lei federal, soltem suas armas. A voz autoritária ecoou pela rua. Pela janela, puderam ver uma cena que parecia quase milagrosa. Pelo menos 12 homens uniformizados haviam chegado à cidade, liderados por um oficial de aparência distinta. Os homens de Joaquim, pegos de surpresa, hesitavam entre lutar e se render. Como eles chegaram tão rápido? Perguntou Marina. João sorriu. Porque as mensagens não foram apenas para a capital. Havia um destacamento federal na cidade, vizinha, esperando ordens. Eles devem ter partido assim que receberam o primeiro telegrama. Lá fora, a situação estava se desenrolando rapidamente. Joaquim tentava argumentar com o oficial federal, mas suas palavras soavam cada vez mais desesperadas. Alguns de seus homens já haviam largado as armas. Delegado Augusto Mendes, anunciou o oficial. Joaquim Ferreira e Antônio Sampaio, vocês estão presos por fraude, falsificação de documentos e apropriação ilegal de terras federais. Sebastião e Marina saíram do escritório do telegrafista e caminharam em direção ao centro da confusão. O delegado Mendes, um homem alto de barba grisalha, cumprimentou Sebastião com um aperto de mão firme. Agente Santos, recebemos suas mensagens. Espero que tenha as evidências prometidas. Tenho, senhor. Sebastião entregou-lhe uma pasta com cópias dos documentos de Marina e suas próprias anotações investigativas. Tudo está documentado aqui. Enquanto o delegado examinava rapidamente os papéis, Joaquim fez uma última tentativa desesperada. Você não entende, gritou ele. Essa mulher é minha propriedade legal. Eu tenho documentos. Documentos que não valem nada, respondeu. O delegado calmamente. A escravidão foi abolida, senhor Ferreira, e mesmo que não tivesse sido, nenhum documento daria a você o direito de cometer fraude e roubar terras. Joaquim olhou diretamente para Marina, e em seus olhos ela viu não. Apenas raiva, mas também medo.
Você não sabe o que fez, garota. Destruiu algo que levou anos para construir. Destruí algo que nunca deveria ter existido, respondeu Marina, sua voz mais firme do que ela mesma esperava. Os prisioneiros foram algemados e preparados para o transporte. Antônio Sampaio, que havia permanecido em silêncio durante toda a confusão, finalmente falou. Delegado, se cooperarmos, se fornecermos nomes e detalhes sobre outros envolvidos, há possibilidade de negociação. O delegado sorriu friamente. Isso dependerá de quanta informação útil vocês tiverem. Nas semanas que se seguiram, o caso se expandiu muito além do que Sebastião havia imaginado inicialmente. As informações, fornecidas por Antônio Sampaio, levaram à prisão de várias outras pessoas, incluindo funcionários do governo na capital que haviam facilitado as fraudes. Marina tornou-se uma figura central no processo, prestando depoimento sobre os documentos do pai e as práticas que havia testemunhado ao longo dos anos. Sua coragem em confrontar homens poderosos inspirou outras vítimas a se apresentarem com suas próprias histórias. O julgamento se tornou um marco na luta contra a corrupção na região. Jornais de todo o país cobriram o caso e Marina ficou conhecida como a jovem que desafiou os poderosos. Sebastião, por sua vez, foi promovido e transferido para uma posição mais alta no governo federal. Mas antes de aceitar o novo cargo, ele fez um pedido especial. Era uma tarde de outubro quando eles voltaram à pequena propriedade que havia sido o cenário do início de sua jornada juntos. A casa estava exatamente como haviam deixado, mas agora parecia simbolizar algo diferente. Não apenas um refúgio, mas um ponto de partida. Marina, disse Sebastião enquanto caminhavam pela horta, onde as plantas haviam crescido selvagemente na ausência deles. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? O governo quer estabelecer um programa para ajudar pessoas que foram prejudicadas por esquemas como o de Joaquim. Precisa de alguém para coordenar o programa, alguém que entenda pessoalmente o que essas pessoas passaram. Marina parou de andar e o encarou. Você está me oferecendo um trabalho? Estou oferecendo uma missão, uma chance de usar sua experiência, para ajudar outros que passaram pelo que você passou. Marina olhou ao redor da propriedade, pensando em tudo o que havia acontecido desde aquele dia no leilão. Havia partido daquele lugar como uma pessoa sem esperança, fugindo de perseguidores. Agora retornava como alguém que havia ajudado a desmantelar um sistema inteiro de opressão. E você? Perguntou ela. O que vai fazer? Sebastião sorriu. Bem, esse novo cargo exige que eu tenha uma base de operações em algum lugar tranquilo, onde possa continuar minhas pesquisas e também coordenar investigações. Pensei que talvez esta propriedade pudesse servir. Marina entendeu a implicação e sentiu o coração acelerar. Sebastião, você está sugerindo que... Estou sugerindo que nos tornemos parceiros, no trabalho e na vida. Ele pegou as mãos dela gentilmente. Marina, você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Durante 4 anos, carregou o peso da justiça sozinha. Agora não precisa mais carregar esse peso sozinha. Marina olhou para o homem que havia mudado completamente sua vida. Havia começado como seu proprietário legal, tornado-se seu protetor, depois seu aliado, e agora estava se oferecendo para ser seu parceiro em todos os sentidos. Sim, disse ela simplesmente. Sim para tudo. 6 meses depois, Marina Santos, ela havia legalmente adotado o sobrenome, estava em seu escritório na capital, revisando casos de pessoas que haviam perdido suas terras devido a fraudes similares. Através da janela, podia ver operários trabalhando na construção da estrada de ferro, que havia sido o catalisador de toda aquela corrupção. Mas agora, a ferrovia estava sendo construída de forma legal, com compensação justa para os proprietários das terras e supervisão governamental rigorosa. Era uma vitória pequena, mas significativa, na luta contra a injustiça. Na mesa ao lado da sua, Sebastião examinava mapas de uma nova região onde haviam sido relatadas irregularidades similares. Eles haviam descoberto que o trabalho de investigar e combater a corrupção nunca realmente terminava. Sempre havia um novo caso,
uma nova injustiça que precisava ser exposta. Marina, disse ele, levantando os olhos dos mapas, chegou um relatório de São Francisco do Sul. Parece que temos outro caso de documentos forjados. Marina sorriu. Quando partimos? Amanhã de manhã, se você estiver pronta. Sempre estou pronta. Enquanto organizavam os documentos para a nova investigação, Marina pensou em como sua vida havia mudado completamente. Havia começado como uma vítima do sistema, alguém sem voz ou poder. Agora era uma agente da mudança, alguém que podia oferecer esperança para outros que se encontravam na situação em que ela mesma havia estado. Mais importante ainda, havia encontrado no processo não apenas um propósito, mas também uma família. Sebastião não era apenas seu marido e parceiro de trabalho, mas também a pessoa que havia primeiro acreditado que ela merecia algo melhor. Naquela noite, enquanto jantavam em seu pequeno apartamento na capital, Marina folheava um jornal local, quando uma notícia chamou sua atenção. Sebastião, olhe isso. Ela apontou para uma pequena nota no jornal. Joaquim Ferreira morreu na prisão ontem. Ataque cardíaco. Sebastião leu a notícia em silêncio. Como você se sente sobre isso? Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Estranhamente, vazia. Pensei que sentiria satisfação ou alívio ou algo assim, mas só sinto vazio. Isso é normal. A justiça não é sobre vingança, Marina. É sobre impedir que outras pessoas sofram o que você sofreu. Marina assentiu, entendendo. A morte de Joaquim era apenas o fim de um capítulo, não o fim da história. Havia muito mais trabalho a fazer, muitas outras injustiças a combater. Sebastião, disse ela fechando o jornal, lembra daquela primeira noite na sua casa quando você disse que eu era livre para partir a qualquer momento? Lembro. Bem, quero que saiba que mesmo que eu fosse livre para partir, escolheria ficar. Não por medo, não por dependência, mas porque finalmente encontrei onde pertenço. Sebastião pegou sua mão através da mesa. E onde é isso? Marina sorriu olhando para o homem que havia mudado sua vida e para as pilhas de documentos que representavam sua nova missão. Aqui, lutando ao seu lado, sendo a voz de quem não tem voz, sendo livre de verdade. Lá fora, a cidade continuava, sua vida noturna, milhares de pessoas seguindo suas rotinas, a maioria alheia às batalhas silenciosas que eram travadas diariamente em nome da justiça. Mas em um pequeno apartamento na capital, 2 pessoas que haviam começado como estranhos unidos pelo acaso, agora planejavam sua próxima missão na luta contra a corrupção. A jornada que havia começado em um leilão numa praça empoeirada havia se transformado em algo muito maior. Uma parceria dedicada a garantir que a justiça não fosse apenas um ideal distante, mas uma realidade tangível para todos. E na pequena propriedade onde tudo havia começado, a horta continuava crescendo, as plantas medicinais florescendo sob o sol, aguardando pacientemente o retorno ocasional de seus cuidadores. A casa permanecia aberta, sem trancas, um símbolo duradouro da verdade, de que a verdadeira segurança vem não de muros e correntes, mas da coragem de fazer o que é certo. A história de Marina e Sebastião havia se tornado lenda na região, passada de geração em geração como prova de que, mesmo nos tempos mais escuros, quando o poder e o dinheiro pareciam determinar tudo, havia algo que não se podia comprar ou vender: a coragem de uma pessoa comum para enfrentar a injustiça e lutar pela verdade. E em cada nova investigação, em cada documento descoberto, em cada vítima ajudada, essa coragem continuava crescendo, espalhando-se como as plantas de uma horta bem cuidada, criando raízes profundas e dando frutos que durariam por gerações. 20 anos depois, a professora Marina Santos fechou o livro que acabara de ler para seus alunos e olhou para os rostos atentos das crianças sentadas em semicírculo ao seu redor. A história que havia contado era sobre coragem e justiça e a importância de defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Professora, disse uma menina de 8 anos, essa história é verdadeira? Marina sorriu. O que você acha, Clara? Acho que é, porque a senhora conta de um jeito,
como se tivesse estado lá. Os outros alunos concordaram entusiasticamente. Marina olhou pela janela da escola que ela e Sebastião haviam fundado para filhos de trabalhadores rurais e viu seu marido conversando com alguns pais no pátio. Ele estava mais grisalho agora, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma determinação que havia visto nele na primeira noite. Bem, disse ela finalmente, todas as melhores histórias têm um pouco de verdade nelas. E a verdade mais importante desta história é que cada um de vocês tem a coragem dentro de si para fazer a diferença no mundo. Quando os alunos saíram para o recreio, Marina permaneceu na sala, organizando seus papéis. Na parede atrás dela havia uma fotografia emoldurada. Ela e Sebastião no dia da inauguração da escola, cercados por dezenas de famílias cujas vidas haviam sido tocadas por seu trabalho ao longo dos anos. Sebastião entrou na sala sorrindo. Como foi a história hoje? Eles sempre perguntam se é verdadeira. E o que você responde? Marina pegou sua mão, notando as marcas de anos de trabalho honesto. Respondo que todas as histórias de coragem são verdadeiras, de uma forma ou de outra. Juntos caminharam para fora da escola, onde sua carruagem os aguardava para a viagem de volta para casa. A propriedade original havia sido expandida ao longo dos anos, mas a casa simples permanecia no centro, ainda sem trancas nas portas, ainda com a janela do quarto dos fundos dando para o pomar. Marina, disse Sebastião, enquanto viajavam pela estrada familiar, você já se arrependeu de alguma coisa? Ela considerou a pergunta, pensando em todos os caminhos que sua vida poderia ter tomado. Não, nem mesmo dos momentos mais difíceis. Eles me trouxeram até aqui, até você, até esta vida que construímos juntos. Mesmo daquele dia no leilão. Marina olhou para as mãos que um dia haviam carregado correntes, agora livres para ensinar crianças, consolar vítimas de injustiça e construir algo belo no mundo. E especialmente daquele dia no leilão. Foi lá que aprendi que coragem não é a ausência de medo, Sebastião. É fazer o que é certo, apesar do medo. O sol se punha no horizonte enquanto eles chegavam em casa, pintando o céu com tons de dourado e rosa. Na horta, as plantas cresciam exuberantes. Algumas das mesmas espécies que Marina havia visto pela primeira vez 20 anos atrás, outras que haviam sido adicionadas ao longo dos anos. Naquela noite, enquanto jantavam na mesma mesa onde haviam compartilhado tantas conversas importantes, Marina folheou uma carta que havia chegado de manhã. O que é? Perguntou Sebastião. Uma carta de agradecimento, de uma jovem em Minas Gerais que conseguiu recuperar a terra da família, usando os precedentes que estabelecemos em nossos casos. Marina dobrou a carta cuidadosamente e a colocou em uma caixa onde guardava dezenas de outras cartas similares. Pequenos lembretes de que o trabalho que haviam feito continuava criando ondas de mudança muito tempo depois. Sabe o que isso significa? Disse ela olhando para Sebastião. O quê? Que aquela coragem que nasceu numa praça empoeirada há 20 anos ainda está crescendo, ainda está se espalhando, ainda está fazendo diferença. Sebastião pegou sua mão através da mesa, como havia feito incontáveis vezes ao longo dos anos. E sempre fará, Marina, porque coragem verdadeira nunca morre. Ela só cresce de pessoa para pessoa, de geração para geração. Lá fora, as estrelas começavam a aparecer no céu escuro. As mesmas estrelas que Marina havia observado pela primeira vez como uma mulher livre. E em algum lugar, em uma cidade distante, uma jovem que enfrentava sua própria injustiça estava olhando para essas mesmas estrelas, encontrando a coragem para dar o primeiro passo em sua própria jornada em direção à liberdade. A história continuava como todas as histórias verdadeiras de coragem sempre continuam, passando como uma chama eterna de coração para coração, iluminando o caminho para todos aqueles que escolhem lutar pelo que é certo, não importa o preço. E na pequena casa sem trancas, Marina e Sebastião Santos dormiam tranquilos, sabendo que haviam cumprido a promessa feita há tanto tempo atrás, a promessa de que a justiça não era apenas um sonho distante,
mas uma realidade pela qual valia a pena lutar, dia após dia, até que todos fossem verdadeiramente livres. Fim da história. A jornada de Marina e Sebastião nos mostrou que a coragem, mesmo diante do medo, pode mudar o destino. Se esta história tocou seu coração e reacendeu sua esperança na justiça, saiba que há muitas outras narrativas esperando para serem descobertas. Histórias de pessoas comuns que, como Marina e Sebastião, escolheram lutar pelo que é certo. Para continuar, explorando o poder da verdade e a força do espírito humano, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para receber novas histórias inspiradoras. Deixe seu curtir neste vídeo para que mais pessoas possam encontrar a luz da coragem. E nos comentários compartilhe. Qual foi o momento mais marcante para você nesta jornada? Sua voz é importante. A luta por